Bom, bom dia a todos. Primeiramente, quero agradecer a presença de todos, secretários de Turismo, procurador do município, agradecer os servidores da Secretaria de Fazenda, o pessoal da Progestec, né, que está aqui. Infelizmente, final de ano, né, o prefeito também não pôde estar assinando o convênio da Secretaria de Saúde, lá no Rio de Janeiro. O diretor de gabinete também está com a agenda dele e do prefeito, né, cumprindo. Final de ano é época de formatura de escolas e, enfim. O secretário de Planejamento, que também foi convidado, também não está presente, está se recuperando de uma cirurgia. E a gente, infelizmente, não pode deixar para outra data, né, essa reunião que a gente está fazendo, é para poder estar passando, né, para a sociedade, né, aquilo que a Secretaria de Fazenda tem feito. Que, na verdade, é histórico no município, né, nunca ocorreu esse estudo. O município não possui uma planta genérica de valores. Enfim, eu acho que é um ganho imenso para a administração pública, um ganho imenso, né, para a Secretaria de Fazenda, a realização desse estudo, o trabalho que a Secretaria de Fazenda desenvolveu. E a gente ficou muito feliz de hoje estar chegando aí uma parte, né, desse trabalho que a gente se propôs a fazer. E a empresa vai falar a respeito, então eu vou ficar aqui me atento, né, à planta genérica de valores, mas eu acho importante, né, a gente ressaltar, né, que a gente possui um código tributário muito defasado, e que o estudo da planta genérica, né, o estudo que foi elaborado, nos traz também, né, reiterando a necessidade que a gente já sabia da reformulação do Código Tributário. A Secretaria de Fazenda já está fazendo essa reformulação. A gente tem estado muito preocupado em atender, né, as demandas que elas advêm do Ministério Público e do Tribunal de Contas, mas também estamos preocupados também em não criar financeiramente, né, para o contribuinte um confisco financeiro, né, de seu salário, ou de suas receitas, enfim. Mas a gente, na verdade, precisa também se adequar a uma realidade nacional. O município do Carmo ele é muito aquém na cobrança do IPTU em relação ao restante dos municípios, né, do nosso país. A gente não quer ser o município do IPTU mais alto, mas a gente também não quer ser um município, né, com um IPTU anual que representa uma fração da parcela de um município que muitas das vezes é do mesmo porte nosso, né? Então, às vezes a gente paga anualmente um valor de IPTU que não representa nenhuma parcela, às vezes, do município vizinho que a gente tem aqui. Enfim, eu acho que é importante, né, a gente estar realizando esse trabalho, é importante o que vai ser explicado aqui, é importante a gente saber que a Secretaria de Fazenda está realmente preocupada, né, em atender as demandas do Tribunal, do Ministério Público, mas também em atender a nossa sociedade, né, e servir a nossa sociedade da maneira que a gente está se propondo a fazer. Então, eu quero estar agradecendo, né, aos funcionários, né, da Secretaria de Fazenda, do setor tributário, né, pelo empenho, né, foram um trabalho árduo para fazer em tão pouco tempo, para a gente poder tentar encerrar esse trabalho dentro do ano de 2019, e muitas das vezes era 10 horas da noite, Guilherme estava me mandando mensagem falando: o Luciano está aqui falando comigo a respeito disso, e ele trocando ideia comigo a respeito, né, do que ele ia falar com o Luciano por conta desse trabalho. Então, assim, não foi um dia só, foram vários dias que isso ocorreu, funcionários trabalhando sábado, trabalhando domingo, para a gente poder estar realizando e concluindo esse trabalho, que ainda não está 100%, mas quando a gente realmente finalizar, vai finalizar com o treinamento dos servidores, né, para que a gente possa realizar o cadastro da forma mais correta possível, enfim. E a gente pretende aí, em 2020, entregar a Secretaria de Fazenda aí com um trabalho bem realizado, né, Anísia, né, Guilherme? Então eu quero agradecer a presença aqui do Guilherme, da Anísia, do Ari, que são nossos funcionários lá, e mais uma vez agradecer a presença do secretário de Turismo, do procurador, e já passar para a empresa, né, a Progestec, que venceu a licitação e que tem nos atendido assim, de uma forma excelente. A gente tem sido atendido de forma excelente, o trabalho tem sido desenvolvido também com uma seriedade, né, que a gente fica satisfeito. A gente está mandando para ali uma Câmara e a gente sabe o que está enviando para a Câmara, né, e tem certeza que se qualquer vereador se perguntar aos funcionários da Secretaria de Fazenda, né, em particular os do tributos, o que está ali naquela lei, eles sabem, né, porque houve o trabalho da comissão junto com a empresa
não poupou viagens aqui ao Carmo, saindo do Rio de Janeiro, não poupou. Então, enfim, então a gente só tem a agradecer a vocês, a Luciano, a Rafael, e já passa a oportunidade para você estar desenvolvendo o trabalho. Obrigado, secretário. Obrigado pelas palavras, agradeço também à equipe. Sem dúvida nenhuma, o trabalho desenvolvido pela empresa não teria o resultado final, né, que hoje está aqui sendo apresentado, se nós aqui não tivéssemos servidores extremamente empenhados. Por quê? Porque falar de planta genérica de valores não é simplesmente falar de uma lei, né? Ao longo do trabalho, o pessoal teve essa certeza que desde o primeiro momento nós colocávamos à mesa em nossas reuniões. Foi constituída uma comissão, isso é muito importante que a sociedade tenha conhecimento. Essa comissão não conta somente com esses membros que aqui estão, nós tínhamos outras pessoas participando dessa comissão, pessoas, se não me engano, da Secretaria de Obras, pessoas da Secretaria de Fazenda, pessoas de diversas áreas dentro da Prefeitura, mas que tinham não só o interesse como servidor, mas o interesse também como cidadão. Estavam ali representando a população, que agora nos ouve, mas já vinha sendo representada dentro dessas comissões. Porque uma empresa privada ou um secretário de Fazenda que está numa condição transitória não pode tomar decisões sem que, obviamente, o principal interessado, que seja o povo, tenha o povo representado ao longo do trabalho. Então nós tivemos muito cuidado de trazer essa proposta desde o primeiro momento. Isso aconteceu de uma forma muito séria, com total isonomia. O trabalho seguiu as diretrizes técnicas a todo momento, né? E se isso foi plantado dentro da comissão, mais do que justo a gente expor isso para a sociedade também nesse exato momento. Tá? Como eu mencionei, a planta genérica de valores ela não é simplesmente uma lei. Tá? O conceito planta dá a conotação de que ela é um mapa também somente, e ela também não é somente um mapa. Ao longo do trabalho nós vamos perceber que ela é constituída de um conjunto de informações que são alimentadas pelo cadastro técnico municipal para que tenhamos a condição de tributar de uma forma justa, né? O que a gente chama de equidade fiscal. Por quê? Nós precisamos, dentro de um conceito de planta genérica de valores, tratar os diferentes como diferentes e os iguais como iguais. E como fazer isso? Através de um conjunto de ideias, né? Você precisa fazer o quê? Setorizações, analisar padronizações, analisar faixas de valores, analisar padrões constitutivos. São muitas informações, tá? Muitas delas oriundas do próprio cadastro. Por isso que o Oséias aqui bem mencionou que a equipe vem realizando um trabalho árduo, porque nós identificamos inúmeras irregularidades na nossa análise cadastral em relação ao que o município apresentava de informações. Então, nós apresentamos pontos críticos e a quatro mãos temos trabalhado na transformação de algumas informações pontualmente. Ok? Então nós vamos dar início aqui a uma apresentação bem didática que vai estar disponível no site da Prefeitura, não é isso, secretário? Vai estar disponível no site da Prefeitura. Então a população não só será representada através de seus vereadores na votação dessa lei, mas terá também, ao longo de todo esse período, disponível esse material, não só o gravado, como esse material didático, para que compreendam o que é uma PGV e para que, principalmente, compreendam que em nenhum momento o trabalho apresentado afetará o poder contributivo da população. É muito ruim começar pelo final, mas ao mesmo tempo é muito importante já falar aqui para vocês que nos próximos 3 anos, não há nenhuma correção superior àquela que é apresentada pela inflação, que já é corriqueira na aplicação dos tributos. E a partir desses 3 anos, existe uma segunda regra de transição que vai perdurar por 10 anos. Então nós estamos falando
de 13 anos de regra de transição, que ainda assim, como o secretário mencionou, será afetada para baixo, a tendência é essa, no que for revisado o Código Tributário Municipal. Então não é matéria para preocupação, é matéria para que se tenha total ciência de que o município está atendendo os órgãos de fiscalização, está atendendo de forma justa e que está atendendo com todas as técnicas necessárias dentro do trabalho de planta genérica de valores. Vamos em frente. Ó. Então vamos lá, pessoal. Primeiro, boa tarde. Eu queria agradecer na pessoa do procurador, do secretário de Fazenda, do secretário de Indústria e Comércio, o governo, né? Agradecer na pessoa do Guilherme a todos os funcionários presentes e o Walter aos funcionários da Progestec. O Walter é nosso arquiteto, urbanista, um dos artífices do projeto também. A culpa é dele, inclusive. Pessoal, então vamos lá. Nessa audiência, a gente vai separar a apresentação em 3 partes. A primeira parte seriam os conceitos, né, do que é a PGV, o que é valor final. É importante para a população entender os conceitos. Depois a gente vai entender as necessidades do município em aplicar essa PGV. E por último a gente vai entrar na explicação do que é o projeto de lei em si. Tá bom? Então vamos lá. Pode ir, mas afinal, o que é essa tal de PGV, né? O que é a planta genérica de valores? Existem uma série de definições clássicas de vários juristas renomados, professor Aliomar Balieiro, do professor Aires Barreto, existem definições dos tribunais de contas, existem definições na norma brasileira, na ABNT, na Associação Brasileira de Normas Técnicas, a respeito do que é... Mas a mais completa é essa do professor Aires Barreto, tributarista, que é um complexo de plantas, tabelas, listas, fatores e índices, determinantes de valores médios, unitários do metro quadrado, ou linear, de terreno e de construção, ou seja, do terreno da edificação, originários ou corrigidos, pela inflação ou não, acompanhadas de regras e métodos genéricos ou específicos para apuração do valor venal dos imóveis. Calma, ao decorrer da apresentação vocês vão entender o que é isso. Então, na verdade, como o Rafael explicou anteriormente, a PGV é muito além de um simples projeto de lei, de uma tabela, de um mapa. Ela é a materialização de uma série de conceitos para se estabelecer o valor venal, ou seja, o valor de mercado de um imóvel, sobre o qual vai incidir a tributação do IPTU. Tá bom? Então, pode passar aí. Então, o que é entender esse valor venal de imóveis, né? Então, nós temos 2 definições. Uma, a utilizada muito fortemente pelos tribunais de conta, em especial o Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, que é aquela que o preço que seria alcançado em uma operação de compra e venda à vista, em condições normais de mercado imobiliário, ou seja, descontadas as oscilações de mercado, as bolhas, os bulls, né? Admitindo-se a diferença de 10% para mais ou para menos. Então, um exemplo. Vamos dizer que uma casa de até 80 metros quadrados aqui no Carmo tenha sido avaliada em R$80 mil. Então, essa casa de até 80 metros quadrados, R$80 mil, ela pode sofrer uma oscilação pelo conceito, né, utilizado pelo tribunal, até 88 mil ou até 72 mil. Ok, gente? E a definição clássica do professor Aliomar Balieiro, que valor venal é aquele que o imóvel alcançará para compra e venda à vista, segundo as condições usuais de mercado de imóveis. Nada mais é do que isso aqui, mais dissecado. Então, vamos lá, revisando. O que é a PGV, a Planta Genérica de Valores? A Planta Genérica de Valores é uma lei que abrange um conjunto de mapas, planilhas, métodos, cálculos para se chegar ao valor venal. O que é o valor venal? Nada mais é do que a tentativa de se chegar ao valor de mercado, admitindo-se uma oscilação para cima ou para baixo da ordem de 10%. Está claro, pessoal? Então vamos lá, vamos partir aí. Aí
Vamos lá, definiu-se o que é a planta genérica de valores, definiu-se o que é valor venal e vamos chegar à base de cálculo do IPTU, né? Então, para o pessoal, a população em geral poder entender. Como se calcula o IPTU? Se parte do valor de mercado, valor venal, e se aplica uma alíquota, né? Um percentual sobre aquele valor. No município de Carmo hoje, né, secretário? Os imóveis, as construções, né? A alíquota predial é 0,5% e a alíquota territorial ela é de 1%, não é isso? Então, futuramente vai se haver a revisão do Código Tributário, provavelmente vai se mexer nessas alíquotas. Então, na prática, como é calculado o valor do imóvel? Você pega o valor que está registrado, o valor venal do imóvel lá no sistema, aplica-se a alíquota se for uma edificação de 0,5%, se for territorial de 1%. Então vamos fazer uma conta redonda para ficar fácil, né? Se o valor venal do seu imóvel lá hoje está em R$100 mil, o seu imposto seria de R$500 anual, com essa alíquota. Se ele é um terreno, está nos mesmos R$100 mil, com a alíquota de 1%, ele seria R$1.000. Mas nós vamos ver aqui no decorrer da apresentação que não é bem assim que ocorre na realidade de carro. Pode passar. Então vamos lá, gente, para poder conceituar, né? Essa base de cálculo, ela se aplica sobre casas, comércios, terrenos, prédios, galpões, e se adota essa mecânica que eu falei. A prefeitura afere o valor venal, aplica a alíquota e essa é a base de cálculo do IPTU. Só que para se aferir essa base de cálculo de IPTU, é necessário que se existam critérios. Lembra lá atrás? A gente falou dos critérios da planta genérica de valores? Só que no município de Carmo, nunca houve a expedição de uma planta genérica de valores. Então, basicamente, a construção dos valores venais se deu pelo histórico de transações do município. Então, a pessoa fazia uma venda, uma compra, vinha aqui, trazia para fazer o lançamento do imóvel. Aquele valor que foi feito lá no início da fundação do município foi sendo se atualizado e nós chegamos à realidade de valores nada condizentes com os valores de mercado atuais, como determina a legislação. Inclusive, isso está no artigo 33 do Código Tributário Nacional, que a base de cálculo de IPTU é o valor venal do mercado. E aconteceu essa distorção que nós vamos apresentar mais à frente. Então, basicamente é isso, tá? É o valor venal do imóvel. Por imóvel se entende a junção de terreno e edificação, onde pode ter uma casa, um comércio, um terreno, um prédio, um galpão, uma indústria, por aí vai. E se aplica ali. Pode passar. Então, dando continuidade àquilo que estava falando sobre a desautorização. O Tribunal de Contas do Estado, do Rio de Janeiro, no caso particular, e os tribunais de contas de todos os estados da União, em geral, eles fazem auditorias constantes no município. Em 2015, foi feita uma auditoria no município, onde um dos achados é que, no processo TCE aqui, constatou-se a inexistência de uma planta genérica de valores. Então, olha a recomendação do tribunal lá em 2015. Elaborar e encaminhar à Câmara Municipal o projeto de lei estabelecendo a planta genérica de valores do município, com base no que dispõe o artigo 97 do CTN, que é exatamente isso. Se ter critérios específicos calcados em plantas genéricas de valores para poder estabelecer o valor venal de mercado. Com o objetivo que reflita adequadamente a realidade imobiliária local e contemple possíveis valorizações ou desvalorizações havidas em funções das transformações urbanas. Então, gente, é importante aqui a gente se atentar. A bela cidade de Carmo, eu particularmente não conhecia a cidade antes da gente participar da licitação, e não estou fazendo aqui uma média, a bela cidade de Carmo, uma cidade muito receptiva, uma bonita cidade, com características de cidade do interior do Rio de Janeiro, mas com um bom desenvolvimento, um bom padrão urbano. Essa cidade, ela tinha o reflexo no seu cadastro imobiliário, que é de onde a gente retira as informações para calcular o IPTU,
valores condizentes com 50 anos para trás. É isso que estou falando? Valores de 50 anos para trás, valores ínfimos. Então o Tribunal de Contas constatou o óbvio. Existe uma desatualização grande, precisa se expedir uma planta genérica de valores. Sabemos da complexidade, o município para fazer isso internamente tinha que pegar forças de trabalhos que estão focadas nas suas atividades fins, que são essenciais para prestar os serviços de qualidade para a população, e destinar a executar esse trabalho. No momento oportuno, a prefeitura resolveu terceirizar essa possibilidade. Então vamos lá, gente. Quais são os efeitos esperados com o natural incremento? Veja bem, nós estamos falando, a base de dados está desatualizada. Quando você aplica uma lei que vai trazer os valores venais para a realidade do mercado, é natural que tenha uma expectativa de aumento na arrecadação tributária própria do município. Com essa arrecadação tributária, quais são as contrapartidas que a prefeitura pode ofertar à população? Melhoria nos investimentos na educação, melhoria nos investimentos da saúde, lembrando que constitucionalmente a prefeitura é obrigada a aportar recursos próprios, né? Que, inclusive do IPTU, 25% na educação, 15% da sua arrecadação na saúde, melhoria em transporte, pavimentação, esporte e lazer, obras públicas. Então, a capacidade de investimento que a prefeitura passa a ter com a melhoria no incremento da sua arrecadação é substancial. Né? Isso, logicamente, no decorrer do tempo da implantação da planta genérica. Aí nós vamos entrar agora, basicamente, no passo a passo da construção da lei. Né? A lei, a planta genérica de valores, ela, na verdade, eu gosto sempre de falar que é um tripé, mas na verdade são 4 etapas, porque a última, basicamente, é a construção do projeto de lei. Então, o que seria esse tripé anterior à construção do projeto de lei que embasa uma construção de PGV calcada em critérios objetivos e justos? O primeiro é a análise do cadastro municipal no banco de dados, para poder verificar, com licença, você para poder se verificar quais são as condições do banco de dados, quais são as informações confiáveis que existem no banco de dados da prefeitura, para poder se utilizar como balizamento para a construção do projeto de lei. Então essa foi a primeira etapa que nós fizemos. Nos debruçamos sobre as dificuldades no banco de dados, as informações que estavam inconsistentes, dividimos isso com a equipe, e aí gostaria mais uma vez, em nome da equipe da Projetos Técnica da empresa, de agradecer a dedicação do corpo técnico da Secretaria de Fazendas e das secretarias. Sem vocês nos darem as respostas rápidas, não seria possível antecipar as etapas como nós fizemos aqui. Depois disso, foi a realização de uma pesquisa de mercado para fins de avaliação dos preços de imóveis. Por quê? Uma PGV ela é construída com base no valor médio de mercado. Então você vai ter o valor médio de metro quadrado do terreno e da edificação. Você só consegue aferir esses valores realizando uma pesquisa de preços na localidade e ofertando critérios de homogeneização de preços. Existe uma norma técnica da ABNT, 14653, que determina as condições para a aferição desses valores de mercado. Isso foi feito e os valores que vão ser apresentados mais à frente, eles foram concebidos com base nessa metodologia. Me permite só fazer um acréscimo em relação à questão da pesquisa de mercado. Pessoal, todo o trabalho está sendo apresentado com total transparência e todas as etapas internas tiveram também total transparência junto à comissão. A etapa de valor de mercado, ela é sempre uma etapa crítica. Por quê? Porque as oscilações mercadológicas são reais, né? E, consequentemente, as interpretações de valor de mercado para cada região específica também oscilam, mesmo em profissionais com capacidades similares, ok? No entanto, sabiamente, o município, ao providenciar tal certame, exigiu que a empresa tivesse no seu quadro um arquiteto, né,
está aqui nos acompanhando, que nós tivéssemos também no nosso quadro um corretor, que também temos, né, na nossa empresa, nos prestando tal serviço. No entanto, como a gente fala o tempo inteiro em transparência, não foi o suficiente. Nós fizemos convite às 2 imobiliárias representativas no município, tá? É importante que a população tenha conhecimento disso. As 2 receberam ofícios da secretaria e os servidores estão aqui para atestar tal informação, para que pudessem colaborar ou simplesmente autenticar as informações que ali nós tínhamos presente. Infelizmente, nós não obtivemos um retorno, né? Mas ainda assim conseguimos um plano D, né? Que foi uma servidora também da Secretaria de Fazenda, que foi muito eficaz no que apresentou para a gente. E nós tínhamos, na primeira reunião que ela trouxe as informações, nós também tínhamos as nossas primeiras informações. E as informações eram bem similares. Claro, nós temos aqui além de servidora, ela também atua no meio imobiliário. Exatamente. Exatamente. Não com a tradição das outras 2, sim, mas com uma presença exatamente de uma carteira ali. O colocado pela servidora em questão, né, a Anísia, que essa colaboradora que eu mencionei, ela também é uma corretora de imóveis, também tem CRES e também apresentou dentro do projeto, assim como a empresa apresentou a sua pesquisa, ela apresentou uma pesquisa com total isonomia. Por quê? Moradora da cidade, interessada diretamente, né, que o processo seja feito com total lisura e viu que os nossos valores estavam completamente compatíveis. Nós aproveitamos, inclusive, o material dela para que incorporasse ao nosso trabalho e que, consequentemente, tivesse uma matriz ainda mais sólida. Mas só reforçando, a população, mais uma vez, foi convidada, através dos membros oficiais, né, com CRES na cidade, que são as 2 maiores imobiliárias, e na ausência deles, nós tivemos a graça de ter uma corretora dentro da casa, né, que teve ali o seu trabalho autenticado junto conosco, ok? Exatamente, muito bem lembrado. Então, dentro da criação desse grupo de trabalho interno, estava, eu gosto até de dar nome às pessoas, a Patrícia, né, a servidora que apresentou esse brilhante trabalho. Então, o que fez esse grupo de trabalho, pessoal? Ele tratou as informações que foram levantadas pela empresa de dados inconsistentes no banco de dados, ratificou as informações das pesquisas, verificou as primeiras versões do projeto de lei, né, os impactos, os critérios que foram adotados, e chegou-se a um consenso que vai ser demonstrado mais à frente, que foi a elaboração do projeto de lei e o seu impacto. Tá bom? Então, são essas etapas que constituem a elaboração da planta genérica de valores. Pode pensar. Então, aqui para vocês poderem ter uma ideia da defasagem de valores e o porquê o Tribunal de Contas lá atrás fez essa observação. Tá bom, gente? Lembrando que isso não é nenhuma questão de governo, dos gestores atuais ou passados, isso é uma realidade histórica, não só da cidade de Carmo, como de quase todas as cidades do Brasil. Tá bom? Só que aqui aconteceu um fenômeno um pouco mais forte. Então, nós separamos a PGV com base nessa análise, é importante só fazer um parênteses aqui, com base na análise que foi feita com o grupo de trabalho, nós separamos a classificação da pesquisa e a elaboração dos valores venais em terrenos, casas, comerciais, que vai englobar indústrias, lojas, galpões e apartamentos. Dá para poder você ter uma representatividade melhor da realidade que existe no cadastro. Poderia ser feito de outra forma? Poderia. Mas a realidade cadastral do município dava segurança de se trabalhar desta forma. Então aqui, ó, vamos pegar um terreno com uma metragem aproximada de 240 metros, que é mais ou menos a metragem padrão de venda aqui. A média do cadastro é de R$ 12.900.
A realidade hoje. Ou seja, então é calculado 1% em cima de 12.921 em média e se tem o valor do imposto. Ou seja, nós estamos falando aqui de R$ 129. Quando na realidade, pela pesquisa de preços, a média do valor de mercado é de 122 mil. Então a PGV poderia trabalhar com 134 mil ou 110 mil de oscilação ali. Então nós estamos falando que o imposto que deveria ser de, vamos lá gente, R$ 1.200, obrigado, ele é de 120. Estão entendendo? Veja bem, não estamos dizendo que o imposto de R$ 1.200 é justo ou injusto, nós estamos dizendo o seguinte: pela realidade atual, pelo Código Tributário, o valor deveria ser, pela determinação do Tribunal de Contas, o valor deveria ser de R$ 1.200. Hoje se paga 120. Numa casa de aproximadamente 140 mil, 17 mil o valor de mercado, R$ 100 mil. A mesma proporção, um comércio de 45 metros, uma lojinha, 128 mil, o valor aqui 32 mil. Um apartamento de 90 metros quadrados, valor médio 115 mil, o valor médio do quadrado 33 mil. Então vocês veem que existe uma defasagem gigantesca nos valores de mercado e é impossível a prefeitura arrecadar o mínimo para poder ofertar os serviços da população na sua parte tributária. O que acontece com isso? O Carmo torna-se extremamente dependente de recursos da União e do Estado. Numa crise danada econômica que o país atravessa há muitos anos, o Estado do Rio de Janeiro, principalmente com essa crise de royalties que dura desde 2012, né, com reflexos na arrecadação, na transferência dos recursos para os municípios, a União idem, a cidade fica com sua capacidade de investimento extremamente comprometida por conta disso. Então, o dever de casa é necessário ser feito. Quando o Tribunal de Contas chega nas cidades e determina que seja feito isso, porque ele se depara com esse tipo de realidade. Então, veja bem, não é que a PGV é uma vontade pela vontade. Vamos fazer um projeto de lei pelo simples fato de fazer um projeto de lei. Vamos fazer um projeto de lei que existe uma real necessidade. Não é isso, secretário? Então, isso aqui é alarmante. Isso aqui é um dado alarmante. Aí vocês vão ver o reflexo disso no lançamento. Quando se fala lançamento, vamos pensar no cartão de crédito. Tá? Cartão de crédito significa que eu tenho renda para utilizá-lo? Depende do conceito, né? Se for econômico, eu tenho. O cartão de crédito me dá, a empresa de cartão de crédito, a operadora, me dá a possibilidade de gastar até aquele limite. Mas se eu ganho R$ 1.000 e o meu cartão de crédito é de 1.000, eu vou ter em tese 2.000 de crédito para poder gastar, para pagar as minhas despesas. Mas eu tenho R$ 2.000 para compensar os fundos. Então, numa analogia, o município vai pegar todo esse valor venal, vai se aplicar a alíquota e ele vai ter um lançamento de IPTU. Ele teria a possibilidade de receber até X mil reais. Só que na prática ele não recebe esses X mil reais. É como a nossa questão de renda e cartão de crédito. O município tem a possibilidade de receber, lá na frente a gente vai falar o valor, e ele recebe bem aquém disso. Numa base extremamente defasada, quando ele tinha que lançar no mínimo 10 vezes mais do que está aí. Pelo simples fato de existir uma defasagem no valor venal. Então vocês estão entendendo a necessidade de explicar antes o que era uma planta genérica de valores, o que era valor venal e o que é a base de cálculo. Pode avançar. Então vamos lá. Um metro quadrado do terreno é edificação. A gente vai... Se a gente fosse explicar a metodologia de como foi feita a pesquisa, a gente ia ficar aqui 5 horas. Existe um curso de arquitetura para poder se calcular isso através de estatística, enfim. Tem toda uma técnica por trás disso. A gente vai mostrar o resultado. Basicamente, se pegou os preços pesquisados, se agrupou por realidades parecidas, então vamos supor, características. Pegou-se os terrenos, os preços de terrenos com metragens similares, localidades similares, de casas, apartamentos e comerciais na mesma característica. Se fez algo chamado homogeneização de fatores, ou seja,
Ah, o terreno está localizado no centro, então ele tem uma apreciação maior, o terreno é plano, é maior, ele é de aclive, é menor. Se trabalhou a homogeneização para poder ter uma base parecida, isso tende a trazer os valores para baixo. Com base nisso, chegamos aos valores dos anexos 1 e 2, separados pelos distritos da cidade. Primeiro distrito, que é a região central, segundo distrito, que é o Córrego da Prata, e o terceiro distrito, que é o Porto Velho do Cunha. Tá bom? Então, só para vocês terem uma ideia, dessa pesquisa que nós citamos anteriormente, feita internamente pela prefeitura, o único item que ficou um pouco maior foi o valor do terreno, tá? Pelas características de homogeneização. Todos os demais valores estão bastante inferiores ao valor aferido na região. A pesquisa da Patrícia foi muito ampla porque foi nos municípios da região. Tá bom? Então, são valores bem maiores. Por quê? Mas por que isso foi possível? Porque quando você dá o tratamento estatístico dos fatores, você trabalha com um valor mínimo, um valor médio e um valor máximo. Nós utilizamos o critério do valor mínimo para poder não onerar a população. Tá bom? E ainda assim atendia os valores que vocês vão ver lá na frente. Então, gente, para vocês terem uma ideia, no centro, o maior valor no bairro centro, né, na classificação, R$ 337,83 o terreno, o valor do metro quadrado. Passa por outros bairros a R$ 322,48 e o menor valor R$ 307,12. Vocês podem ver que os valores têm oscilações mínimas, tá bom? Ainda no primeiro distrito, o valor do metro quadrado da edificação. No centro, 597,88 casas, a avaliação do município estava superior a R$ 1.200, para vocês terem uma ideia, porque a gente está trabalhando com valores mínimos. O valor comercial, 2.436, o valor do município era 2.700. Na realidade local, é maior ainda, chega a R$ 3.000. E o valor dos apartamentos, 827, também na pesquisa do município era mais de R$ 1.800. Então vocês podem ver que nós estamos trabalhando com os valores mais conscientes possíveis. Depois disso, 597, 570 e o menor 543. Os comerciais, 2.436, 2.325, o menor 2.214. Os apartamentos, 827, 789 e o menor 752. Baixei aqui só para mostrar os outros anexos. Lá no Córrego da Prata são os valores mínimos e no Porto Velho do Cunha os valores menores da região central. Tá? Então vocês podem ver que houve a preocupação de se utilizar a técnica, os valores são comprováveis, o porquê que se chegou a essa metragem, e chegamos ao valor venal dentro do que determina a legislação. Pode voltar lá para a apresentação. Dá um pequeno. Então vamos lá. Volta. Então foi a apresentação. Então o projeto de lei, né? O que é a fórmula do valor venal do terreno? Por que se faz esses levantamentos todos? Por que se tem o cuidado de se chegar ao valor do metro quadrado mais justo possível? Enfim, vamos tentar entender isso. O Rafael falou no início da nossa apresentação que a preocupação do trabalho é sempre tentar tratar os diferentes de maneira diferente. Que isso é a chamada equidade, justiça fiscal, né? Então, quem tem maior capacidade contributiva vai pagar o imposto condizente com a sua capacidade contributiva, quem tem menor. Então, nós vamos separar aqui, tá? Nos casos onde o terreno tem edificação, ou seja, lá no terreno existe uma casa, um apartamento, um galpão, o cálculo é feito da seguinte forma. Volta só é importante falar assim, não importa onde aqui. Aqui é o final, o Rafael citou lá atrás, né? A gente não querendo começar pelo final. Qual é a fórmula de cálculo do IPTU? Valor venal do imóvel, imóvel é terreno mais edificação. Valor venal do imóvel é igual a valor venal do terreno mais valor venal da edificação. Ou seja, você faz a conta do valor venal do terreno, você faz a conta do valor venal da edificação e você vai ter o valor venal do imóvel, que é aquele que se calcula o IPTU. Passa lá para o próximo.
Então, como é que se chega ao valor venal do terreno? Nos casos onde o terreno tem edificação. Tá bom? O valor venal do terreno é igual à fração ideal. O que é a fração ideal, gente? Se vocês têm uma casa com um terreno, o valor venal do terreno vai ser calculado em cima de toda a extensão territorial. Se um terreno ele foi desmembrado e tem outras casas, e isso não foi corrigido na prefeitura, existe a figura da fração ideal, que nada mais é do que dividir a área edificada pela relação entre a área do terreno, a área da unidade e a área do terreno. Você vai chegar a uma fração ideal, ou seja, o pedaço de terra que é utilizado pela construção para fins de tributação. Então, onde há edificação é a fração do terreno multiplicado pelo valor do metro quadrado do terreno, que a gente falou lá, já demonstrou na planilha anterior, versus 4 fatores. Por que esses fatores, gente? Justamente para se buscar a equidade fiscal. Então, são topografia, que é a condição do solo, né? Se é um terreno em aclive, se é declive, se é um terreno plano. A pedologia, se é um terreno arenoso, alagado, se é seco, normal, enfim. A gleba urbanizável é o seguinte: quanto maior for o terreno, menor é a fração que vai ser utilizada, porque senão você vai tributar valores irreais na utilização para fins de utilização da moradia mesmo. E o fator situacional da quadra, onde o terreno se encontra. Ele é um terreno de frente de quadra, de meio, ele é um terreno de fundo de quadra, encravado. Tudo isso são formas de você valorizar ou desvalorizar aquele imóvel de acordo com a situação dele, buscando tratar quem é diferente de maneira diferente. Isso sobre o terreno. Passo o próximo. Quando não houver edificação, for só o terreno, é a mesma conta. Só que ao invés da fração ideal, você vai usar a área total do terreno. Bom? Então vamos lá. A fórmula venal da edificação. No valor venal da edificação, na verdade, é a área do terreno da unidade edificada, a área total da unidade edificada. Então vamos dizer que existem 200 metros de área total edificada. Mas dentre esses 200 metros, existem 2 unidades unifamiliares que a pessoa não procurou a prefeitura para fazer o desmembramento. Lembrando que está errado. Ela deveria ter feito a prefeitura fazer o desmembramento para fazer constar que existem 2 inscrições diferentes. Mas ele lançou para fins de IPTUs: olha, lá em casa tem lá no meu terreno tem 2 casas. Uma mora meu pai e a outra mora eu. Eu queria lançar impostos diferentes. A prefeitura é obrigada a cobrar o imposto. Então, sobre a área dele, a área da unidade edificada dele, a casa dele, vai incidir o cálculo do valor venal da edificação. Seria a área daquela casa, vamos dizer que dos 200 metros edificados ele tem 80, seriam os 80 metros, multiplicados pelo valor do metro quadrado, buscado lá no anexo 2, vezes os fatores. Com o mesmo intuito. O fator de valorização. O que é o fator de valorização? Criou-se a setorização de bairros por distrito. Então, o primeiro distrito tem lá a graduação de pesos por bairros. O segundo distrito tem uma graduação única. E o terceiro distrito híbrido, porque eles são menores. E se aplica os valores que a gente vai mostrar mais à frente. O fator de padrão construtivo externo, ou seja, é uma casa de mármore, é uma casa de madeira, é uma casa metálica, é uma casa de pintura normal. Os fatores da característica da construção, né? A cobertura, se é especial, se não é, enfim, a gente mais à frente. E a posição da edificação, se é uma casa construída de frente para o terreno, é uma casa encravada, de vila, enfim. Então, feito tudo isso, explicado o que é o valor venal, o que é a PGV, o que é o valor venal, quais são os impactos, quais são os valores, como é a mecânica de tentar aferir equidade fiscal, justiça na cobrança do imposto, a gente tem um projeto de lei. No projeto de lei, foram criadas 2 regras de transição, como o Rafael falou aqui no começo da apresentação. Uma com valores fixos,
sem levar em consideração esse cálculo que a gente apresentou até então, durante 3 anos, vão haver reajustes fixos. O primeiro é 8%, o segundo 12% e o terceiro 16%. A partir do 4º ano, vai se começar a trabalhar o reajuste da PGV por faixas. Então vai pegar, a partir do 4º ano, 18% do valor apurado no cálculo, no 3º ano 30%, no 5º ano 30% e assim sucessivamente até 2032, no 13º ano você vai aplicar 100% do valor da PGV. Qual é a intenção disso? A intenção disso é não causar transtorno à população, não afetar seu poder contributivo, respeitando a legislação que fala a respeito evitar o efeito da surpresa tributária, né? A não surpresa, a pessoa tem que poder planejar as suas despesas previamente. Então ela não pode sair de um imposto que hoje está errado, mas custa 40 para ir a R$1.000, como no caso hipotético que a gente falou lá atrás. Então existe uma regra de transição para isso ser adotado. Tá bom? Então nós vamos aqui mostrar essa regra de transição na lei. Pode baixar. Vai até o artigo 6º. Pode ir. Vai. Aqui. Então vamos lá, gente. Vamos chamar a regra de transição 1, está no artigo 6º da lei. Para fins de cálculo do IPTU, durante o triênio 2020-22, ou seja, 2021-22, não se dará aplicação das fórmulas previstas no artigo 2º. O artigo 2º é a fórmula do valor venal que eu demonstrei anteriormente. O valor venal do imóvel é igual ao valor venal do terreno mais o valor venal da edificação aplicado. Tá bom? Nesse período, vai se praticar o seguinte: o valor do imposto do ano imediatamente anterior aplicado pelos valores fixos. Então vamos aqui atentar. No primeiro ano, que é 2020, vai ser adotado 8% de reajuste fixo em cima do imposto de 8% de reajuste fixo em cima do imposto de 2019. Em 2020 e 2021, vai ser aplicado 12% do imposto de 2020 de reajuste. E em 2022, vai ser aplicado 16% em cima do imposto calculado em 2021. Entendeu? Então é sempre em relação ao imposto do ano anterior. Então na prática se é R$100 hoje de imposto, vai ser R$108, depois 108 vezes 12 e 100 alguma coisa vezes 16. Tá bom? Então essa é a primeira regra de transição. Pode subir, só baixar. Tá? Então tem algumas regras que é o seguinte: se por um acaso houver a mudança das condições cadastrais, vai passar a seguir a regra de transição, por aí vai. No artigo 7º, vamos lá, gente. É a segunda regra de transição. Para fins de lançamento do imposto predial a partir de 2023, ou seja, se ultrapassou essa primeira regra de transição com valores fixos em cima dos anos anteriores, a gente vai começar a trabalhar as faixas. Então, vai se fazer aquele cálculo lá, valor venal do imóvel, valor venal da edificação, mais valor venal do terreno, se aplicaria ali. É isso? Em cima do valor venal calculado, com base naquilo, temos lá o valor do metro quadrado, do terreno da edificação, se aplica aquela fórmula, chega a ser o valor venal. 18% desse valor venal em 2023, aí vai se aplicar a alíquota vigente à época. 20% em 2024, 30%, 40%, até chegar a 2032, que vai ter 5%. Então veja bem, ninguém vai poder dizer que não estava prevendo o reajuste. Só ressaltando, né, Luciano, como foi mencionado pelo secretário na introdução, é bem provável que antes mesmo que essa regra de transição seja aplicada, um novo estudo seja realizado através da revisão do Código Tributário Municipal, onde naturalmente poderão também ser revisadas as alíquotas e que, consequentemente, esses impactos até então previstos na PGV possam ser ainda minimizados nesse novo Código Tributário.
Ok? Importante dizer aqui, pessoal, é o seguinte: se existe uma determinação do Tribunal de Contas para reajustar os valores que estão extremamente defasados, assim como a gente já comprovou anteriormente, existe uma clara defasagem dos valores, independente da determinação do tribunal, ninguém vai pagar o imposto em 2020 menor do que pagou em 2019. Ninguém vai pagar em 2023, mesmo que o cálculo de 18% seja inferior até aqui, o imposto menor do que o de 2022. Obviamente. Então, a lei, nos seus incisos aqui, ressalva essa condição do município. Então, o mínimo que ele vai pagar é o imposto que ele já paga hoje. Tá bom, gente? Aqui é importante dizer o seguinte: teve-se todo um critério, todo um cuidado, estabelecer uma lei justa, que deu 13 anos para as pessoas se prepararem para poder pagar o imposto que é o ideal na municipalidade. E ainda assim podem acontecer distorções de valores por conta de problemas cadastrais. Então foi criada uma comissão. Enfim, foi criada uma comissão. Fica criada uma comissão permanente de avaliação de imóveis. Essa comissão vai ser constituída de servidores efetivos da municipalidade, da área fazendária e de edificações, onde ela vai ter poderes de revisar os valores finais, desde que eles estejam 30% além dos valores de mercado, apurados periodicamente. Tá bom? Então vamos lá. Se o valor de mercado é 100 mil, se ele estiver acima de 130 mil ou abaixo de 70 mil, a comissão vai poder atuar. Agora, pessoal, é importante dizer também o seguinte: o cálculo do valor venal, quando se faz lá o cálculo do valor venal por aquela forma, para se aplicar a partir de 2023, ele já vai sofrer uma redução de 30%. Então, chegou-se ao valor do venal, vamos dizer que chegou-se ao valor venal de R$150 mil de uma casa. Esses 150 mil vai haver um acréscimo de 30%. Então, na verdade, nós estamos falando de 15, 45, menos de 105 mil reais o valor venal dele. Entendeu? Então, mesmo que o cálculo aponte para 150 mil, o valor que vai valer é 70% disso. O valor venal para fins da tributação é 105 mil. Por que isso, gente? Isso é uma norma que existe no Estatuto das Cidades, uma portaria do Ministério das Cidades, e é uma determinação dos tribunais de contas, por conta dessas oscilações de preço de mercado, para evitar o efeito da especulação imobiliária. Então, teve-se todo o cuidado do mundo para se aferir preços condizentes com a realidade, inclusive na menor faixa possível de valores. Teve-se um cuidado da lei ser justa para calcular o valor de acordo com a realidade do município e ainda se reduziu a base de cálculo e se alongou o prazo para pagar. Então, ninguém precisa ter medo de nada. Não é isso? Então, vamos voltar aqui para a apresentação. Vamos ter, por favor. Pode ir. Então, pessoal, a gente vai mostrar aqui em números o efeito disso. Tá? O artigo 6º. No primeiro distrito, é importante só vocês entenderem a quantidade de imóveis. De cadastros válidos, hoje na municipalidade, nós estamos falando ativos, né? 7.456, 6.990 no primeiro distrito, 166 no segundo e 300 no terceiro. A participação dos imóveis residenciais é muito maior em todos eles, vocês podem ver, né? No primeiro distrito é 70%, no segundo 78%, no terceiro 82%. Então, pela regra atual hoje, olha só, lembra do cartão de crédito que eu falei? Hoje a prefeitura lança R$721 mil, ou seja, ela tem uma expectativa de arrecadação de IPTU de 721 mil. Mas na prática, é metade da população, metade desse valor que entra. Por aí. No ano seguinte vai ser lançado 779. Vocês podem ver que se fizer a conta vai dar 8%. No outro, 872. E 1.012. A partir de 2023, a transição número 2, entra o cálculo da PGV. Vamos se escalonando os valores, está vendo? Era 1.092, 1.200, até ter a expectativa de 4.800, lá na frente. Escalonados. Veja bem, 4.800 não, 5.072. Esses 5.072,
refletem, conforme determinado pelo Tribunal de Contas, a realidade do mercado local. Considerando as alíquotas Considerando de as 2019. alíquotas de 2019. Esses valores tendem a cair. Mas essa realidade nas alíquotas atuais refletem a realidade do mercado imobiliário local. Carmo não é uma cidade de 721 mil reais de IPTU lançado. Carmo é uma cidade de 5 milhões. Ok, gente? Veja bem, se a prefeitura arrecadar metade disso, ela começa a ter uma possibilidade de investimento muito maior do que ela tem hoje. Então, esse estudo de impacto aqui é para demonstrar a vocês que o que foi feito não é nada além de se buscar estabelecer os padrões mínimos exigidos pela legislação e pelo Tribunal de Contas. E fazer com que a população pague esses valores justos, mas num espaço de tempo onde ela possa se organizar financeiramente para isso. Bom? Antes de encerrarmos, pessoal, gostaríamos de ressaltar, como aqui consta na apresentação, dia 18/12/2019, às 11h35, a lei aqui apresentada e os seus parâmetros ainda não foram aprovados pela Câmara. Tá? Obviamente poderão sofrer pequenos ajustes e a população tem o plenário para poder acompanhar essas questões. Naturalmente também, após a apresentação e disponibilização dessa audiência pública, será aberto um espaço para que as pessoas possam fazer perguntas, tá? Que serão respondidas não só pela empresa, mas também pela comissão, né, da prefeitura que participou ao longo de todo o trabalho. Então isso aqui, na verdade, nós estamos simplesmente utilizando de uma metodologia tecnológica para dar maior mobilidade, maior alcance à questão, tá? Mas obviamente a população ela não vai ser somente ouvinte. Nós estamos à disposição, a secretaria está à disposição, as pessoas vão poder cadastrar perguntas ao longo dessa semana, tá? E consequentemente obter as suas respostas. Podemos inclusive disponibilizá-las também no site oficial, que talvez a pergunta de uma pessoa seja a mesma dúvida de outras e nós vamos divulgar todas elas. Ok, pessoal? Agradecemos a todos os participantes e todos os ouvintes.